Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor. Nós estamos aqui, eu e a pastora Roberta, reservamos esse tempo para compartilhar um pouco da palavra com você, para que o Senhor possa visitar o seu lar e para que nós também possamos estar atento com relação ao que diz a palavra, com relação aos acontecimentos que nós temos vivido nesses dias. E algumas coisas têm chamado a minha atenção. Então você que é o nosso amigo, familiar, os nossos irmãos da igreja, os irmãos na fé que participam de outro ministério, mas é algo que tem sido incomum dos nossos dias. O que mais nós temos ouvido a falar nesse tempo é acerca da pandemia, acerca do confinamento, da quarentena que nós estamos submetidos, acerca da igreja, os comércios, as empresas que estão parados. Na verdade, o caos, que o mundo já tem vivido. E sabemos que a situação ela tende a apertar. Se nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, não nos levantarmos com a arma que temos, que o Senhor tem nos dado, que é por intermédio do nome do Senhor Jesus Cristo, nós orarmos e clamarmos ao Senhor Jesus Cristo para que Ele venha com resposta nesse tempo, nessa geração, no meio desse povo brasileiro que somos, como cidadãos brasileiros. Nós precisamos nos levantar como igreja. Não podemos ficar confinados em casa, mas sem professar no Cristo que cremos, sem confessar a palavra. E algo tem me chamado a atenção, porque nesse período a gente vê tantos vídeos que circulam nas redes sociais, no Facebook, nos WhatsApp, alguns fake news, outros são verdadeiros. Mas uma coisa que às vezes eu fico indignado é como o povo não tem temor a Deus. Por que eu digo isso? Porque nós, como povo e cidadão brasileiro e cristão, ou melhor, que cremos, que professamos que o Senhor Jesus é o nosso Senhor e Salvador, não observar o que diz a palavra em Romanos, capítulo 13, versículo 1 e 2 somente. Eu gostaria de ler esta palavra para nós darmos seguimento naquilo que nós queremos compartilhar com você, que é o nosso irmão, nosso amigo, nosso familiar, aquele que está nos assistindo ou que estará nos assistindo posteriormente. Então, Romanos, capítulo 13, versículo 1, fala acerca da submissão às autoridades. E quando fala às autoridades, não fala somente eclesiasticamente, somente a pastores, líderes. Não está falando somente a pai e mãe ou líderes. Na verdade, está falando também sobre as autoridades governamentais, autoridades que o próprio Deus instituiu para propósito de Deus. Muitas vezes nós ficamos indignados com alguma postura ou com aquilo que, às vezes, uma atitude que um governante ele faz, mas na verdade nós precisamos não perder a questão de sermos submissos a essa autoridade, porque vem de Deus. Olha o que diz Romanos capítulo 13, versículo 1. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. Não há autoridade que não venha de Deus. Isso não é isso que estou dizendo. Não é a pastora Roberta que está dizendo, mas isso são as escrituras sagradas, o nosso manual de vida, a própria voz de Deus sendo dita através das palavras da Bíblia. E diz que as autoridades que há foram ordenadas, constituídas, como estava dizendo a pastora, por Deus. Por isso, quem resiste às autoridades resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Irmãos, então nós precisamos observar
nós precisamos observar o que diz Romanos, capítulo 13, versículo 1 e versículo 2. Então nós, como igreja, precisamos nos posicionar. Nos posicionar no quesito a orar pelas autoridades. Declarar o que diz a palavra, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Irmãos, é palavra que nós devemos proclamar. É palavra que nós devemos declarar com os nossos lábios. E declarar com a autoridade que nos foi dado. A autoridade nos dado pelo nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. O nome que está acima de todo nome. Agora, de repente, se você não tem aceitado a conduta do presidente, do governador, do prefeito, do deputado estadual, federal, dos senadores, não importa. O que importa é que essa guerra é uma guerra que nós temos que vencê-la e guerrear no âmbito espiritual. Isso vai muito além daquilo que nós vivemos e entendemos de forma natural. Porque naturalmente nós não podemos fazer nada. Então a única coisa que podemos fazer é orar, clamar, jejuar, proclamar a palavra, profetizar, porque com os nossos lábios nós podemos abençoar e amaldiçoar. Então, acho que a pastora vai querer compartilhar algo com nós agora. Tem um versículo que está lá em Mateus 16, 18, que é uma palavra que é para nós como igreja do Senhor. Que naquele momento em que Jesus pergunta para Pedro, né, o que eles estão dizendo quem era Jesus, né? E Pedro faz uma declaração que ele era Cristo, que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E diante dessa revelação, o próprio Jesus declara, né, que sobre a igreja, está aqui no versículo 18, e eu lhe digo, você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderá vencer. E eu te darei a chave do reino dos céus, e você ligará na terra, e terá sido ligado no céu. E o que você desligar na terra, terá sido desligado no céu. É uma palavra tão poderosa porque declara, né, aquilo que a igreja fizer, junta, unida, ela vai ligar, como ela vai desligar. Então, eu acho que é tempo de nós ligarmos, um tempo de poder, de vida, de restauração, como é um tempo de nós desligarmos esse espírito de morte que tem se abatido sobre a nação brasileira, sobre as nações de toda a terra. Então, como igreja, nós precisamos nos levantar. Nós precisamos entrar nessa convocação que vai ser para domingo agora, e nós precisamos, junto com essa convocação que foi levantada em pastores de todo o Brasil, se levantou em clamor, né, para nós estarmos colocando em consagração esse domingo, junto com o presidente, a autoridade, nós vamos usar esta palavra em nosso coração, que foi nos entregado por Jesus, a chave de toda a autoridade. De autoridade, como o pastor falou, não conquistada aqui na terra. Hoje aqui na terra tem uma autoridade entregue aos nossos governantes, presidente, mas nós temos uma autoridade dada por Deus, uma autoridade dos céus. E é isso que nós vamos fazer domingo agora. Então nós como cristãos, nós precisamos, na verdade, nos humilhar e se arrepender e nos voltarmos a Deus. Porque é só Ele que pode, na verdade, trazer a resposta que nós precisamos, não só como cristãos, mas como povo brasileiro. Existe um Deus, um único Deus, o Deus criador dos céus e da terra. E é esse Deus que está sendo convocado, independente da sua fé, se cristão, católico, espírita, budista, não importa aonde você firma a sua fé. Mas nós queremos todos juntos nos separar nesse domingo agora, dia 5/4, separar um tempo para que possamos então jejuar em favor da nação e do mundo. Porque não só pelo Brasil, mas há outros países também
onde vidas têm sido ceifadas por causa dessa enfermidade. Mas eu creio na palavra, que diz que o Senhor Jesus, ele levou sobre si todas as enfermidades. E sobre as pisaduras de Cristo, nós fomos sarados, nós fomos curados. Então, que você possa ter um coração arrependido. Sabe por quê? Em Salmos, capítulo 51, versículo 17, diz que Deus não rejeita um coração contrito e quebrantado. Diz que Deus não desprezará esse coração. Então, que você possa ter esse coração humilde, esse coração arrependido, esse coração contrito, esse coração quebrantado, porque certamente Deus trará resposta para a nação, Deus trará resposta para a igreja, Deus trará a resposta para o povo brasileiro. Mas nós precisamos nos levantar e nos posicionar, eu volto a dizer. Então eu quero convocar você que é igreja, você que é família, você que tem fé, você que acredita em Deus, que você possa participar desse jejum. Nesse próximo domingo, dia 5, nós estaremos jejuando, eu, a pastora, os demais pastores e líderes da igreja, aqueles que são nossos irmãos na fé. A igreja se movimentará a favor da resposta de Deus para essa nação. Amém? E assim eu creio mesmo que o Senhor nos dará a vitória. Em meio a tudo isso, nós temos crido, porque nós sabemos o Deus que nós servimos. É um Deus que cuida de nós, e estava lendo a palavra hoje em Oséias 6, fala que nós venhamos e voltemos para o Senhor. Então, que nós sejamos esse tempo mesmo, esse tempo de confinamento, onde nós estamos em nossas casas, diante de tanto pavor que tem acontecido, mas nós estamos no meio da nossa família, nós paramos, tivemos que parar para ouvir a Deus, talvez a gente não tinha esse tempo hábil, esse tempo favorável de parar, de ler a Bíblia, de talvez orar o tempo suficiente, buscar ao Senhor, ouvir. Talvez esse tempo é Deus falando conosco, não só como igreja, mas como humanidade. É um tempo de se voltar para Deus. É um tempo, como diz aqui em Oséias, versículo 3, conheçamos o Senhor e esforcemos-nos por conhecê-lo. É um tempo de nós experimentarmos este Deus. Eu creio que essa convocação, esse jejum, vai ser um tempo de nós experimentarmos o poder de Deus, um poder que cura, um poder de milagre, um poder que restaura. Nós precisamos declarar isso. Então, faça mesmo conosco, com toda a igreja brasileira, essa consagração. Tire um tempo para orar, para clamar, talvez ali para se arrepender pela nação brasileira mesmo, talvez na correria do nosso dia a dia deixamos de lado tantas coisas que tem de prioridade, que é a presença do Senhor. Como igreja do Senhor, seja esse tempo de você buscar o Senhor, se quebrantar, talvez é um tempo de ajuste em nossas vidas primeiro, voltamos primeiro ao Senhor, e depois nós podemos entrar diante da presença do Senhor e clamar: Senhor, sara a nossa nação, sara a nossa terra, sara, Senhor, entra com teu poder, sobre as famílias, que o Senhor venha fazer isso sobre nós. Amém? Sabe, irmãos, não tem sido fácil esses dias. E até mesmo nós nos colocarmos ao vivo, fazendo uma live no Facebook, difícil. E poder... É difícil, Porque nós somos um ministério simples, que na verdade tem entrado nesse caminho porque a igreja não pode ficar calada. Então nós estamos nos manifestando e levando a palavra dentro dos lares, trazendo aquilo que o nosso coração tem desejado nesse dia. Então, muitas vezes nós não queremos só orar pela eminência da face da terra, mas queremos orar por todos os empresários, queremos orar por cada funcionário, pelos autônomos, queremos orar pelas comunidades, porque nós temos parado e temos conversado como que será se prolongar esse período onde as empresas, os comércios estão fechados, como que será para que esse povo possa se alimentar? Qual o caos que isso na verdade não vai ocorrer? Então nós como igreja podemos nos levantar e dar ordem para que esse espírito de enfermidade ele bata retirada. Porque nós cremos num Deus, o Jeová Rafá,
o Deus que cura e o Deus que sara. O nosso clamor é para que o Senhor envie os teus anjos em cada leito de hospital, e muito mais do que um remédio, muito mais do que a medicina, porque a palavra diz que Ele é um médico dos médicos, que Ele possa visitar a cada leito, sabe, irmãos? Porque na verdade nós só temos falado acerca do Covid-19, só temos falado acerca dessa enfermidade, mas há outras enfermidades que continuam, e pessoas também têm morrido, pessoas também têm sofrido. Então, que Deus possa confortar as famílias, possa confortar os corações. Quantas são as percas? E diante das percas, essas pessoas não estão podendo nem mesmo velar o seu ente querido. Então nós precisamos clamar, e eu creio que a partir de domingo, que a igreja vai se levantar, vai jejuar, os céus estarão abertos. Porque segundo a Crônica, capítulo 7, versículo 14, diz o quê? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se arrepender dos seus maus caminhos, ele diz, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então eu quero ler aqui um texto e compartilhar juntamente com a pastora. Jejum, eu queria que você colocasse também, né, como o pastor falou, queria afirmar isso, né? Nós não estamos orando apenas, como ele falou, sobre o Brasil, nós estamos clamando também por essas vidas, né? Que a gente tem comentado muito, né? Eu louvo a Deus que o Senhor tem nos abençoado, e a gente passa, é fácil dizer fique em casa quando o celeiro está cheio, né? É fácil dizer fique em casa quando o seu emprego é garantido. Mas quando eu acho que uma palavra que resume tudo isso para nós é a palavra que muito foi se usada no último tempo, que é a empatia. Nós precisamos ter essa compaixão, essa empatia, né? Nos colocar no coração. Esses dias eu estava vendo uma reportagem, me chocou muito, uma reportagem de uma enfermeira dizendo, olha, eu tomo todos os meus cuidados ali no meu trabalho, mas quando eu chego em casa, porque ela morava numa comunidade, eu não tenho nem como lavar a minha mão, né? Várias vezes, como é recomendado, não tem nem como cuidar dos meus filhos, não tem nem como protegê-los. Isso me chocou, porque é verdade, às vezes a gente não percebe a nossa volta, né? Então nós precisamos clamar por isso, né? Que seja também um dia de você clamar por essas vidas, clamar mesmo para que o Senhor entre com provisão, para que o Senhor cuide também daqueles que estão, os moradores de ruas, né? Aqueles que estão ali, não tem condições de estar em sua casa, não tem condições de estar sendo alimentado. Então, que você possa orar pela economia do país, que nós possamos frisar isso, né? O nosso clamor é pelo presidente, para que ele tenha sabedoria, para que ele tenha graça, né, do Senhor, para conduzir diante dessa crise, também para que cesse toda epidemia, para que nós possamos ficar livres disso tudo, mas também para que o Senhor entre com misericórdia diante dessas vidas, para que o Senhor visite cada lar, conforte o coração daqueles que perderam família, que nós ficamos sabendo até próximo de nós, para que o Senhor visite essas famílias, console, porque palavras não vão consolar, mas que a presença do Senhor, a presença do Altíssimo venha consolar esse lar, que nós possamos verdadeiramente entrar como igreja nesta guerra, porque eu tenho comentado com o pastor sobre isso, que como igreja, se nós nos levantarmos, nós vamos fazer a diferença, porque eu creio num avivamento que é liberado sobre o Brasil, numa palavra de várias pessoas que vieram, vários estrangeiros, pastores, que liberou sobre o Brasil, que o Brasil seria celeiro de nações, né? Que o Brasil seria um povo de avivamento, um povo da presença de Deus, né? Então eu creio neste tempo de caos que o Senhor pode enviar sobre nós o poder dele, e nós vamos ver a mão de Deus se manifestando. Então que esse jejum, ele é muito importante para a nação brasileira. Esse jejum não é só uma convocação porque foi o presidente que falou, porque algumas igrejas, não, é uma convocação da igreja, Senhor, crendo que as portas do inferno não prevalecerão contra os servos do Senhor. A porta do inferno não vai prevalecer, porque nós temos a chave entregada pelo Senhor. A chave de autoridade é essa chave e uma delas é a chave que o pastor vai falar agora. Essa chave é a chave justamente que está sendo convocada para esse próximo domingo, que é acerca do jejum. Na verdade, o jejum, ele não muda Deus. Jejum muda nós mesmos. Jejum faz nós nos quebrantarmos e nos arrependermos dos nossos maus caminhos.
Só que o jejum move o braço de Deus ao nosso favor. Porque nós como igreja, como cristãos, ou povo, ou nação, que se volta a um Deus, ao único Deus, o Todo-Poderoso, então é como eu li acerca de Salmos 51:17, que Deus não rejeita um coração contrito e quebrantado. Deus não desprezará. Então, se nós nos voltarmos ao Senhor, Ele não nos desprezará. Então, aqui o Salmo, eu queria ler para você Isaías, capítulo 58, o versículo 1, e depois eu vou pular para o 6, por 5, e diz assim: clama em alta voz e não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta, e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados. Versículo 5, Isaías 58, versículo 5. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça como junco, e estenda debaixo de si saco de cinza? Chamarias tu isso de jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura, versículo 6, é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo. Amém. E que deixes livres os oprimidos, e despedace todo o jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto? E recolhas a casa os pobres abandonados? E que quando vires o nu, o cubras e não te escondas da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará. E a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. A glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás. Olha só, então clamarás. Você vai jejuar e clamar. Clamar é mais do que oração. Clamar é pedir até que a resposta venha. E ele diz: e o Senhor te responderá. Quando nós clamamos, o Senhor nos responde. E gritarás e dirás: eis-me aqui. Se tirardes do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar iniquamente, e se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e será como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. E os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas, e levantará os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão de reparador de roturas, e restaurador de veredas para morar. Amém. Irmãos, essa palavra, ela é poderosa. Ela fala acerca desse jejum. Ela fala acerca desse clamor, de clamar até que a resposta venha. Mas diz também que o Senhor dirá: eis-me aqui, e responderá o clamor. Precisamos clamar com fé e crer que teremos boas notícias após esse domingo. Porque, como eu tenho ouvido alguns pastores dizer, que não se há na memória nenhum presidente brasileiro que permitiu que a igreja, ou pediu que a igreja
orasse, clamasse e jejuasse pelo Brasil, pelo período que nós estamos atravessando. Irmãos, agora sim, você não pode perder o tempo que você tem de estar nesses dias na sua casa e não se sentir afadigado, porque não pode ir e vir, mas faça algo de bom. Independente de você ser cristão ou não, reúna-se com a sua família. Faça com ela aquilo que você não podia fazer, porque você dizia que você não tinha tempo por causa do trabalho, ou porque você estava cansado e afadigado diante tantas tarefas que você tinha que executar no decorrer do seu dia. Mas para você que é cristão, você pode ler uma palavra, você pode orar, você pode fazer uma live, você pode gravar um vídeo lendo uma palavra, compartilhando uma palavra. Você pode fazer como eu tenho feito com Samuel. A cada dia temos lido um capítulo de uma palavra, uma história bíblica, no criando o hábito de leitura diária com seus filhos. Porque dessa maneira você estará se alimentando da palavra, seu filho estará se alimentando da palavra. Aqueles que gastarem tempo para poder ouvir aqueles 6, 7 minutos que você grava de vídeo, também será edificado com a palavra. E mais do que isso, serão incentivados a seguir pelo mesmo caminho. Fala, pastor. Até mesmo porque tem muitas pessoas precisando, né? Nós sabemos que diante das notícias, noticiários, diante de tantas coisas que têm acontecido, as pessoas estão apavoradas, né? Pessoas estão temorizadas porque não sabem o que vai acontecer e se realmente, né, o que pode acontecer com elas. Então, uma palavra, ela vai trazer fé. Ela vai tirar esse jugo, como diz a palavra, né? Ela vai livrar desse jugo, que muitas estão se sentindo talvez debaixo de um jugo, de uma opressão. Então, que a tua palavra seja uma palavra de vida, que a tua palavra seja uma palavra, como diz aqui, um jardim regado, palavra de água que vai curar, que vai limpar, que vai restaurar, talvez aquelas pessoas que estão precisando neste momento. Quantos neste tempo não tem se voltado ao Senhor, como diz aqui em Oséias, né? Não tem se voltado a reconhecer que esse Deus é todo poderoso. Então seja um tempo mesmo de maior colheita. Eu costumo dizer isso para o pastor, eu falo, eu creio que este tempo aqui é um tempo de caos. Sim, é um tempo de que nós temos visto vidas se perdendo, famílias perdendo entes queridos, visto como que está a economia do país, que é um caos mesmo, tudo isso acontecendo em questão dos hospitais, pessoas que precisam ir trabalhar, correrem risco, né? E aqui nós deixamos o nosso aplauso para essas pessoas, é muito louvável o que elas têm feito, né? Pela humanidade, em relação a saber que estão correndo risco, que estão lá tendo que trabalhar. Mas a gente precisa realmente ver como Deus pode cuidar. A tua palavra vai direto a esses corações. A tua palavra vai vir para confortá-lo. Então, como o pastor falou, use mesmo. Nós temos hoje a internet, né? Nós temos hoje os meios de comunicações, que são as redes sociais, né? Use para este proveito. Use como ferramenta na mão do Senhor. Porque eu creio que este é um tempo de colheita também. Esse é um tempo de colheita, é um tempo que as vidas se voltarão ao Senhor, é um tempo onde que nós temos a oportunidade de falar deste amor, e eu creio, isso é uma coisa que eu creio muito no meu coração, de que o milagre do Senhor virá e todos saberão que há Deus sobre o Brasil, que há Deus sobre esta nação. Nós precisamos crer nas promessas do Senhor, nós não podemos apenas ter a Bíblia como apenas um livro, nós precisamos tomar posse daquilo que é a palavra de Deus. E o Senhor nos garante, né, que todos verão a diferença entre o que serve e o que não serve. Então, quando nós nos colocarmos diante do Senhor como igreja, como família de Deus, como aqueles que creem, temem ao Senhor, nós vamos ver o Senhor fazer a diferença neste país. Nós vamos ver. Então, a tua palavra, ela tem que ser carregada de vida. A tua palavra tem que ser carregada de poder. Eu tenho até falado para ele que às vezes me incomoda muitas notícias que a gente vê e tanto noticiário de coisas ruins, né? Verdade. De tantas coisas que estão trazendo mais pavor do que deveria. Não que a gente vai negar que as coisas estão acontecendo, mas nós temos que saber que há um Deus que cuida de nós, que não perdeu o controle da situação. Há um Deus que é, como eu falei esses dias, o Salmo 125 declara
que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Mesmo que tudo parece que abalado, mas aqueles que confiam no Senhor não são abalados, porque estão firmados na rocha que é Jesus Cristo. É isso que nós precisamos levar, que aqueles que estão no Senhor, que depende desse Deus Todo-Poderoso, não vai se abalar com as más notícias, não vai se abalar com aquilo que a mídia está falando, aquilo que o mundo está ditando. Nós não somos levados pelas vozes do mundo, mas nós somos levados pela palavra de Deus. Então seja um tempo de você meditar na palavra, seja um tempo de você compartilhar. Eu costumo compartilhar muito isso, né? Às vezes quem tá lá vê meus status, vê tanto no Facebook como no celular, no WhatsApp, eu gosto muito de compartilhar a palavra, porque eu creio, ela tem vida, ela tem poder, e nós precisamos nos apropriar todos os dias, né? Nos apropriar, porque isso é promessa para nós, é garantia de que nada vai nos abalar, que pode vir a tempestade que for, Jesus não perdeu o controle, porque ele estava naquele barco, e basta uma palavra, uma ordem só, para que tudo cesse e venha uma grande bonança. E eu creio nisso, eu creio nesta palavra. Amém? Então quero só, mais uma vez, reforçar acerca desse chamado, né, do povo evangélico, ou também independente da fé, daquilo que professa, desde que nós venhamos buscar ao mesmo Deus, o Deus Criador do céu e da terra. Então que nós possamos nos separar nesse próximo domingo, dia 5/4, e fazer parte, né, desse povo, dessa nação, não só no Brasil, mas outros países que que todos que creem, que nós vamos parar para jejuar em prol do Brasil, dos países do mundo, para que Deus coloque as suas mãos poderosas e remova esse vírus que tem ceifado vidas, em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar, a pastora também vai orar para nós finalizarmos esse tempo e que você seja abençoado. Queremos agradecer você que teve paciência de permanecer ao vivo conosco, nos ouvindo, nos prestigiando, e nós queremos agora orar, abençoar a sua vida, abençoar a sua casa e a sua família e orar por essa nação, crendo que o Deus que tudo pode, ele se moverá ao nosso favor. Amém? Pai, em nome de Jesus, ó Deus amado, nessa noite nós queremos te agradecer e glorificar o teu nome. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos concede, de estarmos nesse momento, Senhor, separados e reservados, Senhor, para poder falar da tua palavra, falar do teu amor, do teu cuidado, Senhor. Ó Deus, oramos, ó Pai, Senhor, por essa nação brasileira, Senhor. Orando, Senhor, ó Pai, por toda eminência na face da terra, como nós lemos, ó Deus, em Romanos capítulo 13, versículo 1 e 2, que fala que as autoridades, ó Deus, constituídas, Senhor, foi o Senhor mesmo, ó Pai. Ó Pai, aquele que se levanta contra essas autoridades, Senhor, estão se levantando contra o próprio Deus que os instituiu, Senhor. Ó Pai, oramos também, ó Pai amado, Senhor, pelo presidente, pelo governador, pelo prefeito, pelos senadores, ó Pai, deputados estaduais, deputados, ó Deus, federais. Ó Pai, oramos, ó Deus, por essa eminência nessa terra. Oramos por cada empresário, Senhor, para que o Senhor possa livrá-los, guardá-los. Senhor, para que o desespero, Senhor, não bata a porta, Senhor. Senhor, e o inimigo não use, Senhor, de colocar o desejo, Senhor, de ceifarem a sua própria vida diante o caos, o desespero, as percas, ó Deus, financeiras e materiais, ó Pai. Senhor, mas Tu és o Deus que restitui. Tu és o Deus, Senhor, que pode dar o dobro, Senhor. Ó Pai, para aqueles que permanecerem firmes e fiéis. Sabemos, ó Pai, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Senhor. Ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, queremos apresentar, Senhor, a cada empregado, Senhor, a cada funcionário dessas empresas, ó Pai, que estão paralisadas as suas atividades, ó Pai. Senhor, estão temerosos, ó Pai, acerca do que será. Senhor, se aproxima, Senhor, o dia do pagamento, Senhor.
Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que haja o mover do Teu Espírito, que haja provisão, que não falte, Senhor, nesses lares, nessas famílias, ó Pai, o suprimento, ó Pai amado, o alimento, Senhor, na dispensa, ó Pai amado. Oramos, ó Deus, por aqueles que já estavam desempregados, Senhor, e até aqueles que foram, Senhor, ó Pai, demitidos nesse período, Senhor, a qual essa nação, Senhor, tem enfrentado, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor que o Senhor possa socorrer, Senhor, porque Tu és o socorro bem presente na hora da angústia, Pai. Senhor, em nome de Jesus, visita esses lares, visita, Senhor, essas famílias, ó Pai amado. Senhor, guarda, Senhor, aqueles que são avançados, ó Deus, em idade. Guarda as crianças, guarda os adolescentes, guarda, Senhor, os jovens. Ó Pai, em nome de Jesus, guarda os casais, ó Pai. Que haja unidade, Senhor, que haja respeito, que haja cumplicidade, que haja, Senhor, comunhão, Senhor, entre esses casais. Senhor, que haja paz dentro dos lares, Senhor. Ó Pai, que haja relacionamento entre pais e filhos, entre esposa e esposa, ó Pai amado. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, oramos pelas comunidades, ó Pai. Oramos, ó Deus, por aqueles que estão, Senhor, ó Pai, nesse momento, sem um alimento na sua mesa, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, oramos por aqueles que não têm, Senhor, um teto, Senhor, que não têm, Senhor, um travesseiro para inclinar a sua cabeça, Senhor. Pai, em nome de Jesus, clamamos a Tua misericórdia, Senhor. Envia pessoas, move situações, opera, Senhor, milagre. Pai, em nome de Jesus Cristo, oramos por essa nação, Senhor, para que essa nação, ela possa se arrepender dos seus maus caminhos, ela possa, Senhor, se voltar para Ti, Senhor, e numa forma, Senhor, coletiva, Senhor, o Teu povo possa se unir, e possa, Senhor, se separar, Senhor, e jejuar, ó Deus, para que haja resposta do céu a favor dessa nação. Senhor, abençoa os pastores, ó Deus, que têm se levantado como igreja, Senhor, fortalece, Senhor, a cada um deles, ó Pai. Guarda, Senhor, ó Pai, aqueles que o Senhor colocasse como eminência. Senhor, que haja unidade, Senhor, dos poderes, ó Pai. Que haja, Senhor, unidade, Senhor, na política brasileira, Senhor. Pai, nesse momento de caos, aonde todos, ó Deus, perderemos, ó Pai. Senhor, com esse tempo, Senhor, ó Pai amado, em nome de Jesus Cristo, dá sabedoria, Senhor, a esses governantes, ó Pai. Ó Deus, para que haja com sabedoria, Senhor, ó Pai, que eles possam temer ao Senhor, porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, ó Pai amado. Ó Deus, guarda a minha casa, guarda a minha família, guarda a vida, Senhor, dos meus filhos, ó Pai. Senhor, guarda a igreja, Senhor, a qual faço parte, Senhor, o ministério Eleitos na Graça. Guarda, Senhor, os meus pastores, ó Pai, o bispo Joaquim, a bispa Glória, Senhor, os demais pastores, Senhor, o pastor Calil, a pastora Cleide, Senhor, o pastor Edivan, a pastora Luciana. Senhor, abençoa a pastora Ruth, Senhor, ó Pai, abençoa também, Senhor, a vida dos evangelistas, Senhor, da Vaninha, Senhor, do Kleber, da Adriana, Senhor, de todos os diáconos, ó Pai, líderes da igreja, aqueles a qual o Senhor tem confiado a Tua palavra, os levitas, ó Pai, Senhor, que o adoram, Senhor, ó Pai, que levam o Teu povo a adorar, Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, oramos por cada pastor, por cada apóstolo, bispo, Senhor, aqueles que são nossos amigos, aqueles que também, Senhor, estão guerreando, Senhor, a mesma causa, Senhor. Abençoa cada igreja, cada ministério, Senhor. Ó Pai, que o povo, Senhor, possa se unir, possa aderir. Senhor, eu sei que nesse momento há um povo, Senhor, ali orando, Senhor, no templo, Senhor, da Eleitos na Graça. Senhor, fala com eles, que a Tua presença possa visitá-lo, assim como a Sua presença, Senhor, está conosco, ó Pai. Obrigado, Senhor. Abençoa também, Senhor, ali, Senhor, as empresas, Senhor, a Samar, Senhor, abençoa cada um dos clientes, ó Pai, Senhor, que abençoa, que eles cresçam, que eles prosperem,
que eles possam honrar, Senhor, com os seus compromissos, ó Pai, eles também possam honrar com o compromisso dele conosco, e nós, Senhor, como contabilidade, Senhor, como equipe, nós também possamos entregar, Senhor, aquilo que é o nosso dever e o nosso compromisso, Senhor, com relação, Senhor, a cada uma dessas empresas. Senhor, eu oro pela Cadima, Senhor, ó Pai, para que cresça, para que avance, Senhor, ó Deus, eu oro pela Inovarte, Senhor, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, acrescenta aquilo que faltar, traz condições, ó Pai amado, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, oramos pela KM também, oramos agora para cada funcionário que faz parte, Senhor, dessas equipes. Senhor, abençoa por amor ao teu nome, abençoa cada empresário, Senhor, que faz parte do Ministério Eleitos na Graça, Senhor, a cada autônomo, Senhor, a cada profissional liberal, Senhor, oramos para que o Senhor possa visitá-los, Senhor, visita cada família daquele que nos assiste, aquele que nos ouça, Senhor, entra nesses lares com a comunhão, com a paz, com a alegria, remove toda a tristeza, toda a chateação, Senhor, supre a necessidade do teu povo, Senhor, é o que nós oramos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Senhor, ainda em concordância com teu servo, Pai, Sim, ó Deus, porque a tua palavra declara que 2 concordares na terra será concordado no céu. é verdade, Senhor. Senhor. Pai, diante desse clamor, Senhor, também te apresento, Pai, neste momento, os hospitais, Senhor, aqueles que estão ali, Senhor, É verdade, Pai. Pai amado, para ser cuidado, tratado, Pai, prepara, Senhor, Sim, a tua Senhor. cura, o teu poder, Senhor, a cada enfermeiro, a cada médico, Senhor, que o teu poder também seja sobre eles, Em nome de guardando, livrando, Senhor, abençoando, Pai, cada funcionário, seja da limpeza, seja o segurança, Sim, a todos aqueles que estão ali, Senhor, livra, acampa os teus anjos, livrando, Em Senhor, nome de Jesus. de todo o vírus, ó Pai, que eles venham a ser livres, Pai, de toda essa maldição, ó Pai, dessa enfermidade. Pai, toca sobre eles, guarda, Pai, visita também sobre aqueles, ó Pai, que de alguma forma no meio deste caos perdeu, Senhor, seu ente querido. É Senhor, verdade, consola esses corações agora. Senhor, que a tua presença invada através, Senhor amado, deste veículo de comunicação. Senhor, invada esses lares, invada esse coração, que a tua paz, que excede a todo entendimento, Senhor, entre nesses corações agora, Pai, e que a tua presença, Senhor, remova toda a tristeza, Pai, dos corações. Vem visitando, Senhor, vem guardando, vem livrando, ó Pai. Senhor, visita, Pai, a cada família, assim como teu servo apresentou, Senhor, aqueles que são moradores de rua, Senhor, aqueles que não têm aonde, Senhor, ó Pai, se cuidar, não tem onde se alimentar, não tem aonde, Senhor amado, se proteger. Vem visitar estes também, Senhor, que haja em nossos corações um coração, Senhor, com empatia, um coração de misericórdia. Senhor, se move, como o Senhor foi apresentado, levanta os empresários, ó Pai, neste tempo de caos com prosperidade, Senhor, que venha, Senhor, da onde eles menos imaginam, que haja multiplicação das finanças, para que haja um coração também doador, Senhor, a esses, ó Pai, que precisam, Senhor, aqueles que de alguma forma, Senhor, já estão pensando em fazer cortes em tuas empresas, Senhor, se mova no coração deles, ó Pai, envia provisão, Senhor, para que isso não aconteça. Sim, Senhor, que o teu poder venha, Senhor, em nome de Jesus. sobre as famílias, Senhor, que a nossa palavra, Senhor, seja vida, seja poder, Senhor, diante disso, Senhor, Pai, que neste domingo, Senhor, o teu corpo se levante em autoridade, em poder, Senhor, se mova, Pai amado, a favor do teu povo, Senhor, Pai, que nós possamos viver cada dia, Senhor, segundo a tua vontade. Senhor, coloque em nós o teu querer, que seja um tempo que nós possamos ouvir a tua voz, Senhor, tira de nós todo o tampão espiritual, Senhor, que nos impede de ouvir a tua vontade, ouvir a tua voz. Senhor, toca também aqueles, Senhor, que estão, Senhor, perdidos no meio do caminho, aqueles que, Senhor, de alguma forma, Senhor, se desviaram, Senhor, da tua vontade, aqueles, ó Pai amado, que de alguma forma se esfriaram por causa de tantas coisas, ó Deus. A tua palavra fala que o Senhor os ama, Senhor, o Senhor morreu por eles, por isso eu te peço, Senhor, neste momento, que seja esse tempo de voltar, Senhor amado, filho, para a casa do Pai. Amém. Senhor, seja um tempo, Senhor amado, da
que estava perdida ser, Senhor, achada. Sim, Senhor. Pai, seja um tempo, Senhor, de salvação. Pai, verdade, nós declaramos um tempo de salvação, um em tempo nome de de libertação, Jesus. Senhor, aqueles que estão, Senhor, perdidos nas drogas. Oh, Senhor, que Deus, seja um tempo liberta, de libertação. Senhor, aqueles que estão perdidos na prostituição, Sim, Senhor, Senhor, seja um tempo de resgata, libertação. Senhor, liberta, em nome de Venha, Jesus. amado Espírito Santo, aqueles que estão, Senhor, com seus casamentos, ó Pai amado, Senhor, ali destruídos, ó Pai, pensando em separar, seja um tempo de restauração, seja um tempo de renovo, ó Pai. Nós declaramos o Teu poder, nós declaramos a Tua presença, Pai, nós declaramos a ação do Teu Espírito se mova, como a Tua palavra declara lá em Joel, que nos últimos dias, Senhor, será derramado do Teu poder. Nós verdade. cremos, ó Pai, antes que aconteça este último dia, Senhor, o Teu poder será derramado sobre toda a terra, o Teu poder será, Senhor, liberado sobre todos aqueles que creem em Ti, Senhor. Por isso se move, Pai, sobre nós, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, provavelmente você receba algum aviso, você que faz parte do Ministério Eleitos na Graça. Domingo, às 18 horas, o nosso culto tem sido transmitido via online e você pode acessar as nossas redes sociais, entrar no nosso site. E provavelmente domingo agora será um domingo de ceia e veio bem a calhar o jejum ao qual nós estamos pedindo para que você possa participar. E você já deve separar na sua casa o pão, o suco de uva, para que no momento a qual for consagrado, mesmo via online, você possa estar juntamente consagrando na sua casa e ceando juntamente com a sua família. Então vai preparando o suco de uva, o pão que você vai deixar separado para o domingo e o culto normalmente online a partir das 18 horas. Teremos o período de louvor e depois o compartilhar da palavra e a ceia do Senhor. Amém? Então, irmãos, se reúna com a sua família, se reúna com a sua casa, compartilhe a palavra, cante louvores em adoração ao Senhor. Então fica aqui esse clamor pela sua casa, pela igreja, pela nação, por todo aquele que necessita. Deus abençoe, fica aqui a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Fica na paz do Senhor, que a alegria do Senhor renove o teu dia de hoje, a tua semana, né, o teu final de semana, seja tremendamente abençoado. Obrigado. Viu? Só mais uma coisinha. Se porventura você faz parte do ministério, existem algumas células que têm funcionado, mas ela tem funcionado também via aplicativo. E o que acontece? Eles têm se reunido. Então tem célula de terça-feira, tem a célula, se não me falha a memória, de quinta-feira. Então se você tiver interesse, e sábados também com os jovens, então se você tem interesse, depois nos mande a mensagem, que nós vamos pedir para que envie, te oriente como que você baixa o aplicativo no seu celular e no momento da célula é enviado um link para você, onde você abre aquele link já com esse aplicativo baixado no seu celular e você pode participar do momento de louvor e do compartilhar da palavra. Deus abençoe, fica aqui o meu beijo, o beijo da pastora Roberta no seu coração. Ore por nós, ore por nossa casa, ore pela nossa família e ore pelo ministério Eleitos na Graça. Deus abençoe você, um beijo no seu coração.